Vou criar um cenário de crise aqui para vocês. Um indivíduo chega para vocês relatando que está passando mal. Está sentindo cansaço, fraqueza, fadiga. E no decorrer da conversa, você percebe que esse indivíduo começa a ficar confuso no que ele está falando e suar profusamente, tá? Um suor pegajoso, um suor frio, né? Será que você está diante de um iminente caso de vida ou morte? Será que existe alguma coisa que você possa fazer para, de alguma forma, amenizar o sofrimento desse indivíduo ou até mesmo salvar a vida dele? Essas e outras perguntas nós vamos tentar responder aqui no nosso bate-papo aqui, tá? Meu nome é Sullivan, seja bem-vindo ao EDC Science. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre diabetes mellitus, tá? E assim, para vocês entenderem o cenário do Brasil em relação ao diabetes, dados da Organização Mundial de Saúde de 2018, ela dizia que haviam no Brasil 16 milhões de portadores de diabetes mellitus. Naquele ano, com um crescimento de 61,8% no número de casos, colocou o Brasil em quarto lugar numa ranking mundial de portadores de diabetes mellitus, mostrando que sim, essa doença é um grave problema de saúde pública e tem muitos diabéticos sim aqui no Brasil, tá? O objetivo dessa aula é fornecer para vocês informações, tá? Para que vocês estejam preparados para o dia a dia, tá? Informações para reconhecimento de sinais e sintomas, principalmente em falando-se de diabetes, de hipoglicemia e de hiperglicemia, tá? Sullivan, o que isso tem a ver com EDC? Pessoal, na minha concepção tem tudo a ver, porque EDC para mim vai muito além da gente carregar uma faca, da gente carregar uma lanterna, um multitool. EDC para mim é estilo de vida, tá bom? Eu quero sempre estar preparado, então meu objetivo é fornecer conhecimento para vocês, para que vocês venham estar preparados para o dia a dia, tá? Falando de diabetes, pessoal, o que é diabetes? A diabetes nada mais é do que um conjunto de desordens metabólicas caracterizada pela hiperglicemia. Isso, o que é hiperglicemia? Eu vou aproveitar e vou diferenciar os dois para vocês, tá bom? Porque o quadro que eu relatei ali no início era um quadro de hipoglicemia, tá bom? Uma importante emergência clínica. Hiperglicemia nada mais é do que o excesso de glicose na corrente sanguínea. Se você medir com aquele aparelhinho, o glicosímetro, você vai observar uma glicemia maior ou igual a 126 mg de glicose por decilitro de sangue. Já é considerada uma hiperglicemia. Hipoglicemia, em contrapartida, é a baixa de glicose na corrente sanguínea. E aproveito para falar que hipoglicemia é mais grave, tá bom, pessoal? E a hipoglicemia era caracterizada por uma baixa na glicose menor ou igual a 70 mg de glicose por decilitro de sangue, tá bom? Também medido com o aparelhinho glicosímetro. E para a gente entender bem como funciona o diabetes mellitus, a gente precisa entender os mecanismos de controle de diabetes do nosso organismo. Existem outros, mas eu vou falar de dois hormônios aqui com vocês, que é a insulina e o glucagon, ambos produzidos pelo pâncreas, tá bom? Em uma região chamada de ilhota pancreática. A insulina, produzida pelas células betas do pâncreas, ela tem a função de retirar a glicose do sangue e colocar dentro da célula para que a célula venha metabolizar essa glicose e produzir energia, tá? Então a insulina é um hormônio hipoglicemiante, ela abaixa a glicose na nossa corrente sanguínea. Em contrapartida, o glucagon tem uma ação antagônica. O glucagon, que é produzido pelas células alfa do pâncreas, geralmente ele é liberado em situações de jejum prolongado, em que a glicose do sangue abaixa muito. Então a função do glucagon é fornecer glicose para a corrente sanguínea. E como é que ele faz isso? Ele promove aí a quebra do glicogênio, tá? Que é uma reserva de carboidratos aí em seres humanos. Ele fornece glicose para a corrente sanguínea. Então ele é um hormônio que é hiperglicemiante. Ele aumenta a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Pessoal, e isso é um equilíbrio. A liberação de insulina, de glicose liberada no tempo certo, mantém aí esse ciclo.
Quando esse equilíbrio é rompido, é quebrado, o indivíduo pode sim estar desenvolvendo aí um quadro de diabetes, tá? Existem alguns tipos de diabetes mellitus, tá bom? Eu vou falar de dois aqui em especial com vocês. A diabetes mellitus do tipo 1 e a diabetes mellitus do tipo 2, tá? A diabetes mellitus do tipo 1 é a diabetes mellitus assim, mais agressiva, mas aqui ocorre com menos frequência, tá? Por que ela é mais agressiva? Porque na diabetes mellitus do tipo 1 não há a produção de insulina, o indivíduo não produz insulina, então ele vai ter que usar insulina pro resto da vida, tá? E quais são as causas dessa diabetes mellitus do tipo 1? Geralmente é genético, tá bom? Pode ter um fundo autoimune, pode ser uma diabetes autoimune, ou pode ser uma diabetes por causas desconhecidas, mas a grande característica dela é que não há a produção de insulina nesse indivíduo. E geralmente esse tipo de diabetes se manifesta na infância ou na adolescência, tá? Em contrapartida, na diabetes mellitus do tipo 2, ainda há a produção de insulina, tá bom? Ela pode até parar ao longo do tempo, no decorrer da doença, mas no início ainda há a produção de insulina. E ela está intimamente relacionada com fatores genéticos, tá bom? Sedentarismo, maus hábitos alimentares e principalmente a obesidade, tá bom? Porque né, o indivíduo obeso, ele tem uma resistência insulínica, tá? E a diabetes mellitus do tipo 2 nada mais é do que uma resistência à insulina. O indivíduo produz insulina, mas o organismo dele não consegue usar essa insulina. Essa insulina não consegue retirar a glicose da corrente sanguínea e colocar nas células para a produção de energia, tá bom? Então, são esses os dois tipos de diabetes mellitus que a gente tem. A 1 e a 2. Na 1, na 1 não há a produção de insulina, e na 2 há a produção de insulina ainda, pelo menos no início da doença. Sinais e sintomas. No diabetes mellitus do tipo 1, a gente tem sinais e sintomas clássicos e bem definidos. No 2, não. Quando no diabetes mellitus do tipo 2 chega a aparecer uma sintomatologia, é porque esse paciente já está numa situação grave. E quando aparece sintomatologia é o quê? Uma ferida que não cicatriza, infecções de repetição, perda de sensibilidade nos pés, principalmente, uma visão turva. Minha visão turva é um sintoma grave, porque esse indivíduo já pode estar entrando numa cegueira, tá bom? Agora, já na diabetes mellitus do tipo 1, tem sinais no início da doença que são clássicos. O que o indivíduo tem? Polidipsia, que é o excesso de sede. Se ele tem muita sede, ele bebe muita água. Se ele bebe muita água, ele urina muito. Então, mais um sintoma é o quê? A poliúria. O indivíduo urina muito. Um indivíduo tem a polifagia. O que é polifagia? Muita fome. O indivíduo come muito, sente muita fome. E uma perda de peso não intencional. Tá? Só para explicar um pouco aqui do mecanismo fisiológico aqui, desses sinais e sintomas. O indivíduo ele tem muita sede, tá? Porque o hipotálamo ele tem a função de controlar tanto a sede quanto a fome, tá bom? Entre outras coisas, tá, pessoal? Mas em falando da sede, o hipotálamo ele consegue observar, ele consegue entender excessos de solutos na nossa corrente sanguínea. Quando a osmolaridade do sangue aumenta, o hipotálamo, como mecanismo de proteção, ele faz com que o indivíduo sinta sede para beber bastante água e diluir esse soluto. No nosso caso, o soluto é a glicose. O indivíduo ele sente muita fome porque o hipotálamo ele controla a fome. De que forma? Quando tem glicose dentro das células do hipotálamo, ele diz para o indivíduo que o indivíduo está saciado. Quando não tem glicose dentro da célula das células do hipotálamo, ele diz para ele que esse indivíduo está com fome, tá bom? Então, o indivíduo está cheio de glicose, mas essa glicose não está dentro das células do hipotálamo. Então, ele vai continuar dizendo para esse indivíduo que ele está com fome e o indivíduo vai comer mais ainda, entendeu? Polifagia, tá? E a poliúria é um mecanismo de defesa, tá? O indivíduo urina muito para poder tentar expelir a glicose. Mas é um mecanismo de defesa a longo prazo extremamente deletério, porque a glicose é uma molécula grande. Então, quando o indivíduo urina essa molécula vai lesando os rins, vai lesando os néfrons do rins, tá bom? E também é uma das complicações que eu vou falar um pouco aqui na frente. E no caso da perda de peso, o indivíduo tem glicose na corrente sanguínea, mas essa glicose não entra na célula para produzir energia. Então o indivíduo ele precisa buscar outras fontes de energia, tal como ele usa o quê? Músculo e gordura, tá?
Então, o indivíduo com diabetes, ele produz energia queimando o músculo e queimando gordura. E isso é muito ruim, tá? Então, o indivíduo perde massa muscular e quando ele quebra a gordura para produzir energia, se ele faz muito isso, ele pode entrar num quadro de cetoacidose diabética, tá? Que é um quadro clínico de emergência clínica muito importante, tá bom? Que pode levar o indivíduo à morte. Mas eu não vou falar dela aqui hoje com detalhes não, tá bom, pessoal? Então, esses são os sinais e sintomas aí do diabetes mellitus do tipo 1 e do diabetes mellitus do tipo 2, tá bom? E complicações. Eu falei pra vocês que essa doença pode causar complicações. E são complicações graves, tá, pessoal? E geralmente tá relacionada com o sistema vascular, tá bom? Essas complicações. Por quê? Porque a glicose fica no sangue. E a glicose fica no sangue e dentro dos vasos. E a glicose é uma molécula extremamente reativa. Ela reage com outras moléculas do nosso organismo, tá bom? Então ela lesa esses vasos, lesando esses vasos, lesa os órgãos que esses vasos irrigam. O que pode acontecer? O indivíduo pode desenvolver acidente vascular encefálico, o indivíduo pode desenvolver doença arterial coronariana, né, que é o problema nas coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, né, que pode levar o indivíduo até a desenvolver um infarto, uma insuficiência cardíaca. Doença vascular periférica, tá? O indivíduo pode desenvolver nefropatias, retinopatias, tá? Pô, nefropatia, o indivíduo pode chegar até a desenvolver uma insuficiência renal e ter que ir para uma máquina de hemodiálise. Retinopatia, o indivíduo pode chegar a ter a desenvolver cegueira, tá bom? E neuropatia periférica, né, que é muito conhecido aí nas diabetes, né? Que o indivíduo começa a perder a sensibilidade, em especial nos pés. A gente fala muito da sensibilidade dos pés, mas perde a sensibilidade na periferia como um todo, tá bom, pessoal? E como é que a gente faz esse diagnóstico? Eu gosto muito de falar diagnóstico, pessoal, porque para orientar vocês, né, até mesmo quando vocês forem numa consulta médica, até entender um pouco o que o médico vai falar para vocês. Por isso que eu uso muito termo técnico e tento da melhor forma possível explicar esses termos técnicos para vocês, tá? Então o diagnóstico ele é feito por exame laboratorial, tá? Faz-se o quê? Glicemia, pede-se o quê? Né? O médico pede, né? Porque os diagnósticos são feitos por um profissional médico. Glicemia de jejum, hemoglobina glicada e teste de tolerância à glicose. Uma glicemia de jejum com valores maiores ou iguais a 126 mg de glicose por decilitro de sangue é indicativo de diabetes, sim. Tem que investigar mais a fundo. Uma hemoglobina glicada, a hemoglobina, os resultados dela é dado em porcentagem. Então, uma hemoglobina glicada com valores iguais ou maiores que 6,5% é indicativo de diabetes, tá? E a hemoglobina glicada também é um exame muito usado em pacientes diabéticos para poder ver o perfil glicêmico dele nos últimos 3 meses, tá bom? E o teste de tolerância à glicose, tá bom? Que ele dando maior ou igual a 200 mg de glicose por decilitro de sangue é um indicativo de diabetes também, tá? Pessoal, falei muito de diabetes aqui, mas eu quero frisar com vocês a hiperglicemia e a hipoglicemia, tá? Que são sintomas. A hiperglicemia é característico da diabetes, né? Além de todos aqueles sinais e sintomas que eu falei lá em cima, que pode ter tanto da diabetes média do tipo 1 e a 2, a hiperglicemia é o sintoma mais importante que o diabético pode ter, né? E a hipoglicemia pode ser uma complicação do diabetes. Então, assim, eu quero frisar isso aqui com vocês. Sinais e sintomas de hiperglicemia, gente. Geralmente a hipoglicemia não tem um sintoma assim bem claro, mas o indivíduo vai relatar o que para você? Eu tô com mal-estar, eu tô com dor de cabeça, eu não tô me sentindo bem, mas principalmente o que? Boca seca e muita sede. O indivíduo fica com boca seca e muita sede, tá? É uma coisa que já tem que se pensar, ou pode ser uma hiperglicemia. Já a hipoglicemia tem sinais clássicos. E quais são? O indivíduo ele fica pálido, ele começa a ter tremores, ele começa a relatar uma fadiga exagerada, tá? Uma sudorese profusa e pegajosa, uma confusão mental. O indivíduo começa a falar com você, ele já começa a não falar coisa com coisa, né? Começa a perder o nível de consciência e até mesmo a entrar em coma. Então, a hipoglicemia é uma emergência clínica, tá bom? E tem que tomar medidas na hora, tá? E como é que a gente faz para identificar tanto a hiper quanto a hipoglicemia? Através de um teste de glicemia capilar, tá bom? Colhe-se uma gotinha de sangue do dedo do paciente, bota num aparelho chamado glicosímetro e ele diz ali aquela glicose ali, quanto de glicose tem naquele sangue ali naquele momento,
tá bom? Então, valores acima de 126, indicativo de que o paciente está começando, está numa hiperglicemia. Não está muito grave ainda, mas está entrando numa hiperglicemia. Valores igual a 70 ou abaixo já é indicativo de hipoglicemia. E a hipoglicemia, pessoal, é grave, é uma emergência clínica grave. Então, o que vocês precisam fazer? O que pode se fazer, né, ali para amenizar isso? Para esse indivíduo não baixar muito a glicose dele e ter que ir para uma unidade hospitalar, por exemplo. Dar um bombom para ele, fornecer carboidrato em forma de um bombom, em forma de uma bala, em forma de um suco com açúcar, entendeu? O que a gente quer fazer é evitar que esse indivíduo vá para o hospital. Mas se baixar muito, pessoal, a glicose, a ponto desse indivíduo perder o nível de consciência, aí sim, tem que encaminhar esse indivíduo para uma unidade hospitalar, tá bom? Então, o que a gente falou aqui hoje, pessoal? A gente falou da diabetes, tá bom? Vamos resumir tudo que a gente falou aqui. Principalmente o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é fornecer para vocês conhecimentos para que vocês estejam preparados no dia a dia para reconhecer hiperglicemia e hipoglicemia, né? O que é hiperglicemia? Excesso de glicose no sangue. Hipoglicemia, baixa da glicose no sangue, tá bom? E não só isso, né? Reconhecer os sinais e sintomas da diabetes como um todo, tá? Para deixar vocês mais preparados para o dia a dia, né? E falando-se de hiper e de hipoglicemia, é muito importante, pessoal, que para vocês aí que gostam de atividade mateira, outdoor, carregarem com vocês um glicosímetro, que é o aparelho que mede aí a glicemia, tá bom? Sempre tem um, né, que geralmente o que vocês vão ver ali de mais comum, vão conseguir ver é a hipoglicemia, que também que é o mais grave, né? Então aí você pode ali fornecer um carboidrato para esse paciente, para esse indivíduo, né? Eu falo muito paciente, pessoal, porque eu sou profissional de saúde, então eu estou acostumado a lidar com paciente, né? Aí eu fico falando toda hora que paciente, né? Mas é isso, tá? Como eu indiquei na aula de hipertensão, num bate-papo sobre hipertensão, ter um esfigmomanômetro, eu indico também ter um glicosímetro, um aparelhinho leve, barato, né? Que pode salvar a vida. Pelo menos um por grupo, sabe? Vai ajudar muito, tá? Pessoal, quem chegou até aqui, eu agradeço muito, tá bom? Se puder aí, dá um like, tá bom? Dá uma curtida, compartilha esse vídeo, tá? Para ajudar outras pessoas a ter esse conhecimento. Eu vou colocar esse vídeo tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Você assiste na plataforma que você preferir, tá? Muito obrigado e um forte abraço.